talked to my wife Marty this morning. She said, "Tell you a big embrace." Eu falei com a minha esposa Marte essa manhã, ela mandou um grande abraço para vocês. She has the most grace. Ela tem a maior graça Any person I've ever known. de qualquer pessoa que eu já conheci. Can you imagine Você pode imaginar being married to me for 48 years? ser casado comigo por 48 anos? I could never do it. Eu nunca poderia fazer isso. I could never do it. Eu nunca poderia fazer But isso. she has persevered. Ela tem perseverança. She has persevered. Ela perseverou. So how are you feeling today? Como é que você está se sentindo How hoje? are you feeling? Feeling all right? Sentindo bem? Right? Feeling okay? Ok? All right, now I need some response here. Eu preciso de alguma resposta I'm aqui. not a robot. Eu não sou um robô. You know, do you get those prompts when you're on the internet? Você recebe esses inputs quando você está na internet? You know, you're trying to order something from Amazon. Você está tentando comprar algo na Amazon The little thing comes up and says, "Are you a robot?" e aquela telinha aparece dizendo: você é um robô? Has that ever happened to you? It happens to me all the time. Já aconteceu com você, comigo acontece o tempo todo. I'm not a robot. Eu não sou um robô. And what I do, the way I work is I just walk around, E a maneira como eu trabalho, o que eu faço, eu só fico caminhando ao redor, look at you. olhando para você. You know, you're looking at me. Você está olhando para mim I'm looking at you. e eu olhando para você. You're looking at me, Você olhando para mim and I'm looking at you. e eu estou olhando para você. And you're watching me, E você está me observando and I'm watching you. e eu estou te observando. I remember going some years ago to a great, huge conference in São Paulo. Eu me lembro uns anos atrás, quando eu fui numa grande, gigantesca conferência em São And Paulo. it was my first visit to that denomination. E era a minha primeira visita naquela denominação. And so the people are just kind of looking at me, and I'm looking at them. E o pessoal tá tipo olhando para mim e eu tô olhando para eles. And there was not some connection yet. E não tinha nenhuma conexão ainda. Because what is on me, Porque o que está em mim, what is in me, o que está em mim, is not for me. não é para mim, It's for you. é para você. It's for you. É para você. And so anyway, I started on the platform, Então, de qualquer forma, eu comecei lá na plataforma, just talking on the platform. falando lá da plataforma. And now this is going to be a funny story, so when it's over, I want you to laugh, okay? Essa vai ser uma história engraçada. Então, quando acabar, eu vou pedir para você rir, tá? I just want you ready, all right? Ok? So I wasn't having any connection, Então, eu não estava conseguindo me conectar. so I came down off the platform. Então, eu desci da plataforma. And so now I'm here and I'm just looking at the people, Então, agora eu estou aqui olhando para as pessoas and they're looking at me. e eles estão olhando para mim. And I'm looking at, there were about 4,000 of them. That's 8,000 eyes. Então, deveriam ter umas 4.000 pessoas, então uns 8.000 olhos. And I'm looking at them and they're looking at me. Então, eles estão olhando para mim e eu estou olhando para eles. Nothing is coming out of me. E nada está saindo de mim. You see, the anointing Sabe, a unção of the Holy Spirit A unção do Espírito Santo is very much like electricity. é muito como a Now, eletricidade. it's not electricity, Não é eletricidade, but it's very much like electricity mas é como eletricidade. because it has to have an origin in one place Porque precisa se originar em um lugar and it has to flow through a circuit e precisa fluir através de um circuito and come back to the source. e voltar à fonte. It's a circuit there. É um circuito. And that's the way the anointing is. E é assim que a unção funciona. So the anointing that's in me and on me A unção que está em mim e sobre mim is actually pretty powerful. é, na verdade, muito poderosa. And I say that, humbly. E eu digo isso humildemente, It actually can change a life, mas na verdade pode mudar uma vida, but it's got to be released out of me. mas precisa ser liberada de mim, de dentro de So mim. I just walk around Então eu só fico caminhando and I can recognize
E eu posso reconhecer when something begins to flow. quando algo começa a fluir. But I was in this conference and it wasn't flowing. E eu estava nessa conferência e não estava fluindo. And I didn't know what to do. E eu não sabia o que fazer. Some preachers give you the impression they always know what to do. Alguns pregadores, eles dão a impressão que eles sempre sabem o que fazer. But I'm not that way. Mas eu não sou dessa forma. So I'm standing there Então eu estou lá, and I'm looking at the people olhando diante das pessoas, and they're looking at me. e eles estão olhando para mim. And I'm looking at them, E eu estou olhando para eles, they're looking at me. e eles estão olhando para mim. And I'm looking for them, E eu estou olhando para eles, they're looking at me. e eles estão olhando para mim. Finally I said, Finalmente eu disse: Jesus, I don't know what to do. Jesus, eu não sei o que fazer. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. I said, because Jesus, I'm looking at them and they're looking at me. Sabe, Jesus, porque eu estou olhando para eles estão olhando para mim. And I don't know what to do. E eu não sei o que fazer. And Jesus said, E Jesus disse: Dan, Dan, I want you to run. eu quero que você corra. I said, excuse me, Eu disse: com licença, you want me to run? o senhor quer que eu corra? He says, yes, I want you to run. Ele disse: sim, eu quero que você I corra. want you to run all the way to the back of the auditorium Eu quero que você corra até o final do auditório and all the way back. e volte o caminho todo. And I said, E eu disse: não. what would you say? O que é que você diria? What would you say? O que que você diria? So he said, okay, Ele disse: ok. then you just stand there Então, você fica de pé lá, and you look at the people olhe para as pessoas and then look at you. e eles vão olhar para você. Which is worse? Qual é pior? I said, Dan, you're already embarrassed. Falou: Dan, você já está constrangido. It can't be any worse. Não pode ficar pior que You're isso. already humiliated. Você já está humilhado. So what do you have to lose? Então, o que que você tem a perder? So I said, Então eu disse: meu Deus. And I took off. então eu saí correndo. Run all the way, huge, all the way to the back. Grande, eu fui até o final. And what's worse, E o que é pior, when I turned around, I turned around. quando eu cheguei no final, eu virei, Here comes Gomez, veio o Gomes, my big fat interpreter. o meu intérprete gordo, And he's running, e ele está and correndo. his belly's doing this. E a barriga dele está And I fazendo. thought he was going to have a heart attack. E eu achei que ele ia ter um ataque cardíaco. But we made it. Mas a gente conseguiu. By the grace of God, we made it. Pela graça de Deus, a gente conseguiu. Now that's funny. Isso é engraçado. It wasn't funny then. Não era engraçado no dia. What happened, Mas o que aconteceu when I came back, foi quando eu voltei, I had won the heart of the people. eu tinha ganhado o coração do povo. All of a sudden, now they say, De repente eles diziam: this guy is okay. esse cara tá legal. No, this guy is all right. Esse cara tá legal. And then we had a move of God. Então nós tivemos um mover de Deus. And I've been invited back to that conference every year since then. E eu tenho sido convidado de volta a essa conferência todo ano desde aquele dia. So what am I saying? I don't know. I'm just telling stories. Então o que eu estou falando, eu não sei. Eu estou só contando histórias para Telling vocês. stories. Contando histórias. But I have something burning inside of me. Mas eu tenho algo queimando em mim. I have something burning inside of me. Algo queimando dentro de mim. But it's really, I'm not sure it's for everybody. Mas eu não tenho certeza que é para todo mundo. I don't know if it's reasonable Eu não sei se é razoável that every message que toda mensagem is perfect for every person in the audience. é perfeita para toda pessoa na audiência. Because people are in different positions. Porque pessoas estão em posições diferentes. People have different interests. Pessoas têm diferentes interesses. People have different anointings. Pessoas têm diferentes unções. But so what is in me, Mas o que está em mim, what I want to say today, o que eu quero dizer hoje, if I can get to it, if I can release it, se eu posso liberar, it may not be for everybody. talvez não seja para todo mundo. But my question is it for you? Mas a minha pergunta é para você? And you'll have to decide that. E você precisa decidir isso. É para você? And my message has to do with the season in which we're living. E a minha mensagem tem a ver com a estação a qual estamos vivendo. Now you have a personal season in your life. Você tem uma estação pessoal na sua vida. Ecclesiastes chapter 3.
Eclesiastes capítulo It says 3 there's a time for every season and every purpose. diz que há um tempo determinado para cada estação e cada propósito. And probably you know those verses. E talvez você conheça esses versos. So all of you here today, Então todos vocês aqui hoje, like myself, you're in a personal season in your life. como eu, você está numa estação pessoal da sua vida. Some of you are in a pleasant season. Alguns de vocês estão numa estação prazerosa. Maybe some of you are in a troubled season. Alguns talvez estejam numa estação problemática. And the one positive thing about a season E algo positivo sobre uma estação is seasons always change. é que estações sempre So mudam. whatever season you're in right now, Então, seja lá qual for a estação que você esteja agora, let's say for instance you're in a difficult season in your life. vamos pensar que você então esteja numa estação difícil na sua Maybe vida. with your business or your family or your health. Talvez com seus negócios, sua família ou sua saúde. Well, the good news is that season will change eventually. Bom, a boa notícia é que essa estação eventualmente vai mudar. That season will change. Estações mudam. So it helps if you can identify your season. Então ajuda muito se você pode identificar a sua estação. There are wet seasons Existem estações mais molhadas, where the rain of God is falling on your life. onde a chuva de Deus está caindo sobre a sua vida. There are dry seasons Há estações secas, where things are just more difficult, more dry for you. onde coisas estão mais difíceis, mais secas para você. And they're different seasons for different purposes. Então há diferentes estações para diferentes Now propósitos. there also are national seasons. Agora há também estações nacionais, Just exactly like in agriculture. assim como acontece na agricultura. So if you can understand what is the spiritual season for the church in Brazil, Então, se você consegue entender qual é a estação espiritual para a igreja no Brasil, I think I know. eu creio que eu sei. And I have an advantage. E eu tenho uma vantagem. My advantage is A minha vantagem é, travel all over this nation. eu viajo por todo esse país. I'm here every month, Eu estou aqui todo for mês, about half the month, every month. por mais ou menos metade de cada mês, todo mês. Every month I come, E todo mês que eu venho, I go to 3 cities. eu vou em 3 I've cidades. been doing that all year and the rest of this year and next year. Então eu tenho feito isso durante todo esse ano, o resto do ano farei e ano que vem. So I'm fortunate to have a perspective that you may not have. Então eu tenho sorte de ter uma perspectiva que talvez você não tenha. And so I want to just announce to you E eu quero anunciar a você that the spiritual season in this nation que a estação espiritual nessa nação is in a transition está numa from transição a dry season, de uma estação seca. in a transition Está numa from transição a dry season de uma estação seca to a season of the rain, the fresh rain of the Holy Spirit. para uma estação de chuva e de chuva fresca do Espírito Santo. That should encourage someone in here. Isso deveria encorajar alguém aqui. Now, the purpose of the dry season Agora, o propósito da estação seca is in a dry season, e uma estação seca, you must find your source of living water. você precisa encontrar a sua fonte de água viva. Because if you have no living water, you die. Porque se você não tiver água viva, você morre. If you have no living water, you get dry spiritually. Se você não tiver água viva, você morre, você fica seco espiritualmente. So in a dry season, Então, numa estação de and seca, the purpose of the dry season e o propósito da estação de seca is so you allow the roots of your life é que você deixe com que as raízes da sua vida, to go deep, que elas possam crescer to profundas, go deeper mais in profundas, your relationship with Jesus. no seu relacionamento com Jesus. You go deeper, you dig down deeper in your faith, Você vai fundo e você cava mais fundo na sua fé. and then you discover Então você descobre your own personal source of living water. a sua própria fonte de água Now viva. that's not my favorite season, Agora, essa não é a minha estação favorita, but I've been a Christian now for almost 50 years, mas eu tenho sido um cristão agora por quase 50 and anos. I've experienced many seasons as you have in my life. E eu já experimentei muitas estações, como você também já, na minha vida. Something that has helped me Mas aquilo que me ajudou is understanding
what I've just told you. foi entender o que eu acabei de dizer. I don't like that dry season. Eu não gosto daquela estação de seca. I think because I basically like the easy life. Eu creio que é porque eu gosto, provavelmente, da vida mais fácil. I like the rainy season. Eu gosto da estação de I chuva. like the rainy season. Eu gosto da estação de chuva, So all you have to do is come into the house. para que tudo que você possa fazer, então, é entrar na All casa. you got to do is walk in the house, Tudo que você pode fazer é entrar na casa and you're going to feel the rain of God. e você vai sentir a chuva de Deus. That's my favorite. Essa é a minha But favorita. if I can't survive the dry season, Mas se eu posso sobreviver à estação de I seca, never make it to the wet season. então se eu não posso sobreviver à estação de seca, eu nunca chego na estação de chuva. It's very important Então é muito importante to understand the season. para entender a estação. When I've been in Brazil over many years, you know that. Nós não temos estado no Brasil durante muitos anos I've seen agora. those seasons come and go. Eu já vi no Brasil muitas estações irem e virem ao longo dos anos. You know, I cannot provide you any evidence, Eu não posso te prover nenhuma evidência, but I can at least sow this into you mas eu quero semear isso em você, that your nation, para que a sua nação, spiritually, espiritualmente, is in a transition ela está numa transição out from a long dry season, para fora de uma longa estação de seca, and now the clouds are forming. e agora as nuvens estão se formando. Now the clouds are forming. As nuvens estão se formando. I'm going to keep saying that until somebody says amen. Eu vou continuar falando isso até alguém dizer amém. As nuvens estão se formando. Clouds are forming. As nuvens estão se formando. That's good news, my friend. Isso é boas novas, amigo. Especially for those who've been in a dry season Especialmente para aqueles que estão numa estação de seca. in the land of Israel. E na terra de Israel, After Passover, depois da Páscoa, after Pentecost, depois de Pentecostes, after Tabernacle, depois de Tabernáculos, which they celebrate the harvest, que eles celebravam a colheita, they look into the horizon, eles olhavam para o horizonte. because after they have celebrated the harvest, Porque depois que eles celebravam a colheita, now they're looking for the rain clouds. agora eles olhavam para as nuvens de chuva. They begin to look into the horizon, Eles olhavam para o horizonte, because they know after the harvest of the last season, porque eles sabiam que depois da colheita da última estação, every season in your life produces a harvest. toda estação na sua vida produz uma colheita. Even a dry season produces a harvest. Mesmo uma estação de seca produz uma And colheita. after that harvest has been collected, E depois que essa colheita foi coletada, come on somebody, vamos lá alguém, it's time now for the rain. é tempo agora de It's chuva. time now for the early rain. É tempo agora das chuvas Turn to tell your neighbor, temporãs. Vire e diga pro seu vizinho: neighbor, vizinho, you might not be feeling it yet, você não pode estar sentindo ainda, but it's coming. mas está vindo, It's coming. está vindo. You may not feel it yet. Você pode não estar sentindo ainda. Diga pro seu vizinho, Tell them like you mean it. fala como você crê. Like you believe it. Diga como você crê mesmo. Tell them, neighbor, Vizinho, the clouds are forming. as nuvens estão se formando. Clouds are forming. As nuvens estão se formando. Tell your neighbor, Vira pro seu vizinho e diga: vizinho, it may only be the size of a man's hand. talvez seja do tamanho da mão de um homem. May only be the size of a man's hand. Talvez seja apenas o tamanho da mão de um homem, mas está acontecendo. Remember Elijah Você lembra de Elias? said to his servant, Ele disse ao servo: go look in the horizon. vai e olhe para o horizonte. Tell me what you see. Me diga o que você vê. The servant went. O seu servo foi. What you see? O que você viu? Nada. Nada. Keep looking. Continue olhando. Keep looking. Continue olhando. Go again. Vai de novo. What you see? O que é que você vê? Nada. Nothing. Nada. Go again. Vá de novo. 3 times. Go again. 3 vezes, vai de novo. Oh, okay. Ok. What do you see? O que você vê? Nothing. Nada. Go again. Vai de novo. 4 times. 4 vezes. The servant's getting aggravated. O servo está ficando meio ofendido. The servant's getting aggravated now.
now. Ele está ficando já ofendido. Don't you understand? Você não entende? I've been 4 times. Eu já fui lá 4 vezes. Nothing out there. Não tem nada lá. Nothing's happening. Nada está acontecendo. Nothing's changing. Nada está mudando. Don't you understand? Você não entende? I've been looking. Eu tenho olhado. I don't see anything. Eu não vejo nada. Go again. Vá de novo. 5 times. 5 vezes. 6 times. 6 vezes. Finally 7 times. De repente, na 7ª vez, Servant comes back. o servo volta. He looks like I looked. Ele olha como eu me pareço. When I'd run down and run back. Ele se parece comigo quando eu corri para trás e voltei. What do you see? O que você vê? Actually, I saw a cloud. Bem, na verdade, eu vi uma nuvem. Just a little cloud, Uma pequena nuvem, only the size of a man's hand. do tamanho da mão de um homem. And Elisha said, E Elias disse: "That's it. É isso! That's it. É isso! That's it." É isso! He said, "I hear a sound." Ele disse: Eu ouço um som. Now, if you're going to clap, Agora, se você vai bater palmas, come on, let's put some energy in. vamos colocar energia nisso. Meu Deus! Agora veja o profeta. He recognized. Ele reconhece. He recognized. Ele reconheceu. But then he said this. Mas aí ele disse Then isso. he said this. Ele disse He isso. said, "You saw a little cloud. Ele disse: Você viu uma pequena nuvem. Saw your little cloud." Você viu uma pequena nuvem. He said, what? He said, "I'm hearing a sound. Ele disse: Mas eu estou ouvindo um som. I'm hearing a sound." Eu estou ouvindo um som. You saw a little cloud. Você viu uma pequena nuvem. To you, it wasn't very much. E para você não foi muita The coisa. size of a man's hand. Foi do tamanho da mão de um homem. But the prophet said, Mas o profeta disse: "But I'm hearing a sound." Eu estou ouvindo um som. I want to tell you today, friends. Eu vou dizer para vocês hoje, amigos. I'm not a prophet. Eu não sou um profeta. I don't know what I am. Eu não sei o que eu I'm sou. Dan. Eu sou Dan. I'm Dan. Eu sou Dan. People ask me, Pessoas me perguntam: how should I introduce you? Como é que eu deveria te introduzir? I said, well, call me Dan. Eu digo: Bem, me chame de Dan. Esse é meu nome. Yeah, but what are you? Mas o que você é? I'm a Dan. Eu falei: Eu sou o Dan. I said, what are you? See, I don't need a title. Sabe, eu não preciso de um I título. don't accept titles from them. Eu não aceito títulos de I don't homens. want a title. Eu nem quero um I título. want to hear a sound. Eu quero ouvir um som. Eu quero ouvir um som. Vamos lá, I'm alguém. hearing a sound. Eu quero ouvir um som. Sound of an abundance of rain. Eu quero ouvir um som de abundância de chuva. Now let me tell you about that sound. Agora deixa eu te falar sobre esse Tell you som. about that sound. Deixa eu te falar sobre esse som. Not only are we in a new spiritual season, A gente não apenas está numa nova estação espiritual, but we are welcoming a new spiritual generation. mas estamos dando boas-vindas a uma nova geração espiritual. Spiritual generation. Estamos dando boas-vindas a uma nova geração That's another espiritual. grace that's upon my life. Isso é uma outra graça que está sobre a minha I vida. can take no credit for it. Eu não levo nenhum crédito por isso. It's just something that Jesus has graced me with. Só é algo que Jesus me agraciou com isso. I can recognize the change of a season, Eu posso reconhecer a mudança de uma estação. and I can recognize when Jesus marks a new generation. E eu consigo reconhecer quando Jesus marca uma nova geração. Now, I'll tell you, when he marks a new generation, Agora, quando ele marca uma nova geração, that affects you, and that affects you, and that affects me. isso afeta você, isso afeta mim. Because most of you are from a previous generation. Porque a maioria de vocês vem de uma geração anterior. I'm from about 2 previous generations. Eu sou de umas 2 gerações So passadas. when the new generation is marked, Então, quando uma nova geração é marcada, it changes my posture muda a minha postura into representing a previous generation em representar uma geração anterior and providing to a new generation e providenciar a uma nova geração an example um exemplo of what it is do que é to walk in the presence of God, andar na presença de Deus, what it is o que é to be someone who's seasoned in the things of God, ser alguém que é experimentado nas coisas de Deus provide them an example e providenciar um exemplo and permission.
e permissão, because they're not going to do things the way I did them. porque eles não vão fazer coisas do jeito que eu fiz. If I try to conform a new generation to myself, E se eu tento conformar uma nova geração a mim mesmo, they will never do it. eles nunca farão. They will never do it. Eles nunca They farão. can't do it. Eles não podem They fazer. don't want to do it. Eles não querem They fazer. weren't created to do it. Eles não foram criados para fazer. All of us makes a transition. Então tudo isso faz uma transição. This new transition, Essa nova transição new generation. com uma nova geração. They need fathers. Eles precisam de pais, They need mothers. eles precisam de mães, They need experienced Christians eles precisam de cristãos who experientes have lived faithfully in their life. que viveram fielmente nas suas vidas. They have lived their life in such a way Eles viveram suas vidas de tal maneira that they can talk about holiness. que eles podem falar a respeito de santidade. Vamos lá, alguém. They can talk about morality. Eles podem falar de moralidade. They can talk about right and wrong, Eles podem falar do que é certo e errado, but not just talk about it. mas não apenas falar. They can demonstrate the fruit. Eles podem demonstrar o fruto. Are you listening to me Você today? está me ouvindo hoje? It's important É importante how your generation como a sua geração responds to the next generation. responde à próxima geração. Always been a problem in the church. Isso sempre foi um problema na igreja. Always historically been a problem. Historicamente sempre foi um problema. Because we've tried to pass them our traditions. Porque a gente tenta passar a eles as nossas We've tradições, tried to pass our methods. a gente tenta passar os nossos We've métodos, tried to pass our music. a gente tenta passar a nossa música, And it simply does not register e a verdade é que não é for registrado the new generation. numa nova The geração. prophet said, I'm hearing a sound. O profeta disse: eu estou ouvindo um som. So for years now, Então, por anos agora, Marte e eu I've been listening, temos ouvido, been looking and listening. temos procurado e ouvido, Because the revival of the 90s porque o avivamento dos anos 90, that swept this nation que varreu essa nação, started in Belo Horizonte. começou em Belo Horizonte. Você está me ouvindo? It started right here in your city. Começou bem aqui na sua cidade. Somebody listen to me today. Vamos lá, alguém, ouça-me hoje. Right here in your city. Começou bem aqui na sua cidade. This city has a legacy. E essa cidade tem um legado. This city has a history. Essa cidade tem uma história. Now we need to live up to that. Que agora a gente precisa viver à Now we altura. need to be crying out to Jesus. A gente precisa clamar a Jesus. You did it here before. Senhor, o Senhor fez aqui antes. Can you please do it here again? Pode, por favor, fazer de novo. Somebody needs that cry inside of you. Alguém precisa desse clamor dentro de você. Because Jesus is looking. Porque Jesus está procurando. I'm burning now. I need somebody to burn with me. Eu estou queimando, alguém queimando comigo aqui. My fire's going up. I need somebody. Come Meu fogo está indo para cima. Alguém, eu preciso de alguém on. I aqui. need somebody to burn with me. Alguém para queimar aqui I need comigo. somebody to show some passion. Alguém que mostre uma paixão. I need to connect with somebody. Eu preciso me conectar com alguém aqui. This is the most prophetic day. Isso é o dia mais I profético. don't just mean today, I mean this season. Eu não falo só de hoje, eu falo dessa estação. If you've lived in a prophetic season before, Se você já viveu numa estação profética antes, have opportunity. você tem a oportunidade. Have opportunity Você tem a oportunidade to live in it again. para viver novamente. Have an opportunity. Você tem a oportunidade Fresh. para ser fresco novamente, renovado novamente e renovar a alegria, And refilled. e cheio de novo, Reanointed. e ungido novamente. Opportunity. Você tem uma oportunidade. Somebody. Vamos lá, alguém! The day of opportunity. Esse é um dia de oportunidade. Now, Agora, repeat this word. repita essa palavra. Protocol. Protocolo. Repeat the word. Protocol. Repita essa palavra. Protocolo. Now add to it kingdom protocol. Agora, o protocolo do reino. Say it. Diga. Okay, let me tell you what that is. Deixa eu te dizer o que é isso. Tell you what that is. Deixa eu te dizer o que é isso. Protocol of the kingdom O protocolo do reino says that the generation diz que a geração that carried the ark, que carregou a arca, the presence, a presença, glory, a glória, the generation a geração that carried it
previously, que previamente carregou, they're the first to have an opportunity eles são os primeiros a terem uma oportunidade to carry it again. para carregar novamente. I need to say that again. Eu preciso dizer isso novamente. The protocol says O protocolo diz that the generation que a geração that carried the presence, que carregou a presença, carried the glory, que carregou a glória, that carried the revelation, que carregou a revelação, that generation, é aquela geração the first opportunity, tem a primeira oportunidade. the cycle comes around again. Quando o ciclo ele se renova novamente, That generation has the opportunity aquela geração tem a oportunidade to make a decision. de tomar uma decisão. Do I want it again, Eu quero de novo or is what I have good enough? ou o que eu tenho é bom o suficiente? Friends, I'm just telling you what's happening. Amigos, eu só estou te falando o que está acontecendo. That's the protocol. Esse é o protocolo. When Jesus came, Quando Jesus veio, he came to the Jews. ele veio aos judeus. Why did he come to the Jews? Por que é que ele veio aos judeus? He knew the Jews would reject him, Ele sabia que os judeus o rejeitariam, but he had to fulfill the protocol. mas ele precisava cumprir o protocolo. He had to fulfill the protocol. Ele precisava cumprir o protocolo. So he came to the Jews first. Então ele veio aos judeus primeiro. He even told his disciples, Ele disse mesmo aos discípulos: don't go into any of the cities of the Gentiles. não vão a nenhuma cidade dos He gentios. said, you go to the lost tribe, to the lost sheep of Israel. Vocês vão até as ovelhas perdidas de Israel. But the time came. Mas o tempo veio. Time came. O tempo veio. When the angel came, Quando o anjo veio. he came to the Roman centurion. E ele veio ao centurião romano. You remember the Roman? Você lembra do romano? Anyway, he came to him. Ele veio a ele. Because what that signified O que isso significa is the Jews, é os judeus, the Jewish leaders, os líderes judeus, they had made their choice. eles fizeram suas escolhas. And it was their choice to make. E foi uma escolha que eles deveriam fazer. It was their choice to make. Era a escolha And deles. they told Jesus, E eles falaram para Jesus: the old wine o vinho velho is good enough. é bom o suficiente. It's good enough. É bom o And suficiente. some are saying that today. E alguns estão dizendo isso hoje. Some preachers are saying that today. Alguns pregadores estão falando isso hoje. Some very famous people, Umas pessoas bem they're famosas, saying that today. eles estão falando isso hoje. What I have is good enough. O que eu tenho é bom o It's suficiente. made me famous. Me fez famoso, It's made me wealthy. me fez próspero, Good enough. é bom o suficiente. Jesus says, fine, Jesus fine. diz, tudo bem, tudo bem. Remember the Apostle Paul? Você lembra do apóstolo Paulo? Remember him? Lembra dele? He was the Hebrew of Hebrews. Ele era hebreus dos hebreus. He had such a passion Ele tinha tanta paixão for his nation. pela nação dele, It's remarkable. é marcante. He said, Ele disse: I would be accursed from Christ eu seria uma maldição a Cristo if my nation se a minha nação could be saved. pudesse ser salva. That's loyalty, isn't it? Isso é lealdade, não é? I confess I don't have that kind of loyalty. Eu confesso, eu não tenho esse tipo de lealdade. Finally, Mas finalmente, the man who was called, o homem que foi chamado, the Apostle Paul, called to the Jews, he said, I'm going to the Gentiles. o apóstolo Paulo disse: então eu vou aos gentios. You see, there was a change. Sabe, houve uma mudança. Brazil has been in that season now for a couple of years. O Brasil está nessa estação já por alguns anos. But I perceive Mas eu percebo that those decisions have been made. que essas decisões foram feitas. And what did Jesus do at that moment? E o que é que Jesus fez naquele momento? He went to those Ele foi até that aqueles were hungry. que estavam He famintos. went to those Ele foi até aqueles that had a sense of destiny. que tinham um senso de Now destino. their problem is, Agora o problema é, talking about Peter, James and John, e eu estou falando de Pedro, Tiago e João, and Matthew and all of the disciples. e Mateus e todos os discípulos. Jesus didn't come to them first. Jesus não veio a eles primeiro. He fulfilled the protocol. Ele cumpriu o protocolo, But the time came mas o tempo veio, where he said, now onde ele disse: they agora have made their choice. eles fizeram sua escolha.
Agora, I'm going to the normal people, ordinary people, eu vou para as pessoas normais e comuns who have simply been hidden, que simplesmente estavam the escondidas. hidden ones. Aqueles Now escondidos, they're ready to come forth. agora eles estão prontos para aparecerem. Are you hearing me today? Você está me ouvindo hoje? You are presented with an option, Você está sendo apresentado como opção e uma escolha. a choice. Uma escolha. There are churches, pastors all over this country. Há igrejas, pastores por todo esse país. Because what's been a dry season for you Porque aquilo que foi uma estação seca para você, may have been a rainy season for them. talvez para eles foi uma estação de And chuvas. they've grown and they've prospered. E eles cresceram, They've prosperaram. become wealthy and famous. Eles se tornaram prósperos, And famosos. they're not sure they want to risk all of that. E eles não têm certeza que querem arriscar tudo isso. They're not sure they want to risk all of that. Eles não têm certeza que querem arriscar tudo But isso. it is a risk, my friend. Mas é um risco, meu It is a amigo. risk, my friend. É um risco, meu amigo. But you're fortunate in this house. Mas você tem sorte nessa casa. Fortunate in this house. Você tem sorte nessa You have a casa pastor de ter um who pastor is successful, que é bem who sucedido, is well known, que é bem who conhecido, has a big platform. que tem uma grande The plataforma. man is hungry. Mas o homem está The faminto. man is hearing something. O homem está ouvindo The algo. man is hearing a sound. O homem está ouvindo um The som. man has seen a cloud the size of a man's hand. O homem está vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. The burden that's on him right now. E o fogo está queimando nele agora. I'm not here to speak for him. E eu não estou aqui para falar por He ele. can speak for himself. Ele pode falar por si mesmo. I've known him for years. Mas eu conheço ele por This anos. is what I know about your pastor. E é isso que eu sei sobre o seu Your pastor. other leaders and your other pastors. E, This e, I know. e os seus outros líderes, pastores, é isso que eu sei. If Jesus is offering something, Se Jesus está oferecendo algo, they want it. eles querem. You need to be happy about that. Você precisa estar feliz com isso. Be happy about that. Você precisa se alegrar com isso. You are a remarkably privileged. Você é privilegiado de uma forma marcante. Now, the book of Hebrews Agora, o livro de Hebreus was written to the Hebrew Christians. foi escrito para os cristãos hebreus. That's why it's called Hebrews. É por isso que é chamado Hebreus. It's written to the Hebrew Christians. Foi escrito para os cristãos hebreus. You know, the author of Hebrews, Então, o autor de Hebreus, I'm assuming was the Apostle Paul. eu acho que é o apóstolo Paulo. He said this. Ele diz isso. He said in chapter 5, Ele diz isso no capítulo 5. Hebrews chapter 5. Hebreus capítulo 5. He introduced a person Ele introduz uma pessoa, named Melchizedek. uma pessoa chamada Melquisedeque. And he said, I would like to say more about that, E ele diz: eu gostaria de falar mais a respeito but disso, I can't now. mas eu não posso agora, It says, because you've become dull of hearing. porque vocês foram tardios em ouvir. And then he goes to chapter 6, Então ele vai para o capítulo 6. where he says, therefore, leaving the foundations of the doctrine of Christ. Então ele diz: deixando para trás os princípios elementares da doutrina de Cristo. He did not say abandon them. Ele não estava falando sobre abandonar. He said, you already know them, Ele só queria dizer que vocês já sabiam but disso, don't live on the foundation. mas não vive na fundação, no fundamento. You build on the foundation. Você não vive no fundamento, você constrói sobre o fundamento. And we go beyond that and we go on to maturity. Então a gente vai além disso, a gente vai até a maturidade. We go on into a new realm. A gente vai avançando para uma nova esfera. That's the message of the book of Hebrews. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. But what he wanted to say to them Mas o que ele queria dizer a is eles? he wanted to say to them, don't you understand Ele queria dizer: vocês não entendem that we're living in a new season? que a gente está vivendo numa estação nova? Don't you understand? Você não entende? We're living under a new covenant. Nós estamos vivendo numa nova aliança. Don't you understand? Você não entende? We're living under a new priesthood. Nós estamos vivendo num novo sacerdócio. Don't you understand Vocês não entendem? that we're not living under an old priesthood Vocês não estão vivendo mais num velho sacerdócio of laws and orders and washings and ceremonies? de leis e ordenanças e lavagens e He cerimônias. said we're no longer living under an old law of
bondage and religion. Vocês não estão vivendo mais numa lei de prisão e religião. That's where many churches are today. E é assim que muitas igrejas estão hoje. I pray, Jesus, Eu oro para que this Jesus, church, your church, a sua igreja, essa igreja, central churches in the city, uma das igrejas centrais dessa cidade, great responsibility on you tem uma grande responsabilidade sobre because você of your investment in this community. por causa do seu investimento nessa comunidade, Because the testimony that you've maintained through the years. por causa do testemunho que vocês têm mantido ao longo dos anos. I'm telling you, my friend, Mas eu te digo, we're amigos, not under an old covenant. nós não estamos baseados numa velha We're aliança. not under an old priesthood. Nós não estamos baseados num velho sacerdócio. Under an old law. Nós não estamos baseados numa velha lei. We're not Levites. Nós não somos levitas. We're of the order of Melchizedek. Nós somos da ordem de Melquisedeque. Listen to me today. Você está me ouvindo hoje? What's the difference? Qual é a diferença? Melchizedek came to Abram, Melquisedeque veio a Abraão, the father of our faith. o pai da nossa fé. Everything Abram received Tudo que Abraão recebeu was for him and his seed. foi para ele e a sua If semente. you are the seed of Abraham, Se você é a semente de Abraão, if you are the seed of Abraham, se você é a semente de Abraão, will you lift your hand and admit it? você poderia levantar a sua mão e admitir isso? Eu sou a semente de Abraão. I'm the seed of Abraham. Eu sou a semente de Abraão. Because Abraham's seed was Jesus. Porque a semente de Abraão era Jesus. And I'm with Jesus. E eu estou com Jesus. And he's in me. E ele está em mim. And all he inherited E toda a sua herança, given to me. toda a sua herança ele me deu. Mesmo reino, Even the kingdom. mesmo reino. He told his disciples, Ele disse aos seus discípulos: my Father good pleasure é do prazer do meu Pai to give you the kingdom. te dar o reino. Kingdom doesn't even belong to Jesus. O, Somebody help me. My God, I'm burning up. alguém me ajude, eu estou queimando aqui. Ele não apenas é dono do reino, To you, he gave it to me. ele te deu e deu a mim. We're heirs of the kingdom. Nós somos heranças do reino, Over herdeiros. the kingdom. Nós somos herdeiros do reino. Where the kingdom goes, we go. E onde o reino vai, nós vamos. What the kingdom releases, we receive. E o que o reino libera, nós recebemos. It's time, my friend. Então é tempo, meu amigo. É tempo, meu amigo. É tempo de ouvir um som. Time to see a cloud. É tempo de ver uma nuvem. To discern what's going on inside of you. É tempo de discernir o que está dentro de você. Are you hungry today? Você tem fome hoje? I can't discern your hunger. Eu não posso discernir a sua fome. Você tem fome hoje? Vamos lá. Don't leave me out here. Não me deixe aqui. Don't abandon me. Não me out here. abandone aqui. Don't abandon me. Don't leave me out here. Não me abandone aqui. I'm out on the limb, my friend. Eu estou ali na brecha, I'm out amigo. in the deep water. Eu- Don't leave me out here. Eu estou na água profunda, meu amigo. Não me deixe aqui. Somebody hungry in the house. Alguém faminto na casa? Somebody hungry in the house. Alguém faminto na casa? And I'm here for you. Então eu estou aqui por você. I'm here for you. Então eu estou aqui por você. Eu estou aqui por você. My ministry. Deixa eu te falar do meu ministério. 47 years. 47 anos. In about 50 or 60 nations. Em umas 50, 60 nações. Jesus only sends me to hungry people. Jesus só me envia para pessoas famintas. If you are not hungry today, Se você não tivesse faminto hoje, love you. eu te amo, I bless you, eu te abençoo, but I have nothing for you. mas eu não tenho nada para você. Cannot do anything. Eu não posso fazer nada People who are satisfied. para pessoas que estão satisfeitas. Isso não é uma crítica. Love you. I bless you. Eu te amo, te abençoo. Respect the fact that you make your own decision. Eu respeito o fato que você toma suas próprias decisões, Because that's your decision. porque essa é a sua decisão. I'm telling you. Mas eu te digo, All around this nation, toda ao redor dessa nação, hands are going up. mãos estão sendo levantadas. Mãos estão sendo levantadas para dizer: Jesus, se há mais, If there's more, se há mais, if there's something more, se há algo mais, I want it. eu quero. Jesus, Jesus, if you're offering something, se o Senhor está oferecendo algo, eu estou dentro. I won't in. Eu estou dentro. I don't have to know what it is. Eu não preciso saber o que é. I don't have to know what it sounds like. Eu não preciso saber com que I soa. don't have to know the cost. Eu não preciso saber o I don't custo. have to know the stigma. Eu não preciso saber o I estigma. don't have to know anything Eu não preciso saber nada, except if you're giving it. a não ser que se o Senhor está dando, I want it. eu quero. Lord, you've made me hungry. Senhor, o Senhor me fez Lord, faminto. you've made me hungry. Senhor, o Senhor me fez faminto. So for the hungry ones, let me say, Então, para os que têm fome, o que é que você diz? obey your thirst. Obedeça a sua sede. Obedeça a sua sede. Follow your thirst.
Siga a sua sede. You'd be like the man dying in the wilderness. Você seria como aquele homem morrendo no deserto. He sees in the horizon. Ele vê no horizonte. He sees a pool of water. Ele vê uma piscina de água. It may be a mirage. Pode ser uma miragem. He don't know. Ele não sabe, But it looks like water. mas parece água. So he takes the risk. Então ele assume o risco. He says, I'm going to go find out for myself. E ele diz, eu vou encontrar por mim mesmo. Well, I'm telling you, my friend. I know I'm different from you. Eu sei que eu sou diferente de você. You need somebody different from you. Você precisa de alguém diferente de você. Somebody like you can't help you. Alguém como você não pode te ajudar. Somebody just like you can't help you. Alguém como você não pode te ajudar. You need somebody different. Você precisa de alguém diferente. You need somebody, and what you're hungry for E aquilo que você tem fome is going to come to you vai vir para você from somebody different than you. de alguém diferente de você. Somebody different than you. Alguém diferente de você. You need to respect other anointings. Você precisa respeitar outras unções. You need to respect other anointings. Você precisa respeitar outras unções. Now, the Levitical priesthood Agora, o sacerdócio levítico could give you offerings and sacrifices, podia te dar ofertas e sacrifícios, but they couldn't give you life. mas não podia te dar vida. No life in it. Não havia vida nele. The Melchizedek priesthood came. Agora, o sacerdócio de Melquisedeque veio. And if you don't know who is Melchizedek, you'll be hearing more about that. E se você não sabe quem é Melquisedeque, você vai ouvir mais a respeito That disso. name is coming up more and more now Esse nome está vindo mais e mais agora, because it's coinciding with a new generation. porque está coincidindo com uma nova geração. But all I want to say about Melchizedek was this. E tudo que eu quero dizer sobre Melquisedeque é isso. Melchizedek brought bread and wine. Melquisedeque trouxe pão e vinho. He brought bread and wine. Ele trouxe pão e vinho. He brought the word and the spirit. Ele trouxe a palavra no The Espírito. word and the spirit. A palavra e o Espírito. Jesus said, Jesus disse, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. a não ser que você coma da minha carne e beba do meu sangue, você não tem vida He em actually si. says you don't have any of me. Ele estava dizendo que você não tem nada de mim. So what many of you have experienced, O que muitos de vocês experimentaram, you've been fed with bread. você tem sido alimentado com pão. Good bread, Bom pão, good teaching, um pão bom, um ensino bom, good preaching, uma pregação boa, good doctrine. doutrina boa. You've been eating bread Você tem comido pão for years, por anos, week after week, semana após semana, month after month. mês após You mês. come Você vem and you're fed bread. e você é alimentado com pão. The problem with that, O problema com isso if you only eat bread, é que se você só come pão, you get very dry. você fica muito seco. You get very dry. Você fica muito seco. You get very dry. Você fica muito seco. Bread is good, Pão é bom, but once in a while you need a drink. mas de vez em quando você precisa de um gole. So today's ministers, Mas os ministros de hoje, those preachers and pastors who make the transition, os pregadores e ministros que fazem a they're transição, not only going to bring you bread, eles não vão apenas trazer pão, they're going to bring you new wine. eles vão trazer vinho novo. That should excite you. Isso deveria te animar. That should excite you. Isso deveria te animar. That should excite you. Isso deveria te animar. You should be thirsty. Você deveria estar sedento. You should already be thirsty Você já deveria estar for sedento some fresh wine, for fresh bread and some new wine. por vinho novo e pão fresco. That's exactly what happened on the day of Pentecost. É exatamente isso que aconteceu no dia de That's exactly Pentecostes. what happened on the day of Pentecost. É exatamente isso que aconteceu em Those Pentecostes. disciples who had been fed bread their whole life, Aqueles discípulos que estavam durante toda a sua vida, now they're getting a drink. eles estão agora tomando um gole. Eu quero dizer, I igreja, want to say to you, Belo Horizonte, eu quero dizer, Belo Horizonte, there's a drink coming. há um vinho para ser There's a derramado. drink coming. Há um drink para ser derramado. There's a drink coming. Há um drink para ser Joel derramado. prophesied it. O João profetizou Last days. que nos últimos These dias, are your last days. esses são seus últimos These dias. are my last days. Esses são meus últimos In dias. the last days, E nos últimos dias, saith the Lord, diz o Senhor, I will pour
pour out my spirit. Eu vou derramar do meu espírito. Somebody better believe this. Alguém precisa crer nisso. Listen, if you'll believe it, Se você não crê, if you'll ask for it, se você pediu, if you'll call for it, se você chamou, if you'll convince Jesus, se você convencer Jesus, convince Jesus. se você convencer Jesus, Sometimes you have to convince him. às vezes você precisa convencê-lo. Sometimes you have to convince him. Às vezes você precisa convencê-lo. Sometimes you have to convince him. Às vezes você precisa convencê-lo. Sometimes you have to convince him. Às vezes você precisa convencê-lo. Sometimes you have to convince him. Às vezes você precisa convencê-lo, meu amigo. Sometimes you have to say it. Às vezes você precisa dizer: Jesus, I want it. Jesus, eu quero. Jesus, I want it. Jesus, eu quero. Now, if you don't want it, don't say it. Agora, se você não quer, não diga. If you don't want it, don't say Se it. você não quer, não But diga. if you do want it, Mas se você quer, say it. diga. If you do want it, say Se it. você quer, diga. And you know who is saying it today. E aquele que dizer hoje, Who's saying it today? aquele que está dizendo hoje, Saying it today. I'll tell you who's saying it today. para quem está sendo dito hoje, We go back to the book of Joel. a gente vai no livro de Joel. Joel chapter 3. Joel capítulo 3, ele diz isso. He said, wake up the mighty men. Ele diz: acorde, homem valente. Wake up the mighty men. Desperte, homem valente. Wake up the mighty men. Desperte, homem valente. Wake up the mighty men. Desperte, homem valente. Now, what does that say? O que isso quer dizer? It says there are mighty men in this house. Quer dizer que há homens valentes aqui nessa casa. But you don't know you're a mighty man. Mas você não sabe que você é um homem valente. You don't know you're a mighty man. Você não sabe que é um homem valente. You don't know who you are. Você não sabe quem você é. Somebody has to come Até que alguém vem and blow a trumpet. e soa a Blow a trombeta. trumpet. E soa a trombeta. Wake up the mighty men. E desperta o homem valente. Wake up men, you're sleeping. Vamos lá, homem, você está The dormindo. old system. O velho The sistema, old order. a velha ordem, The old anointing. a velha unção. It has rocked you to sleep. Isso tem feito você dormir. Been comfortably asleep. E você tem confortavelmente dormido. Joel says, Mas Joel disse: acorde, wake up. acorde, Wake up. acorde. Are you asleep? Some of you men. Alguns de vocês têm estado, Some of you men. alguns homens. Get serious with Jesus. Fique sério com Say, Jesus. Lord, wake me up. Senhor, me acorde. Wake up what's inside of me. Senhor, acorde o que está dentro de mim. Wake up the gift. Acorde o dom. Wake up the anointing. Acorde a unção. Wake up the calling. Acorde o Wake chamado. up the word. Acorde a That's palavra inside of me. que está dentro de mim. There's a word inside of you. Há uma palavra dentro de você. Fire inside of Há you. um fogo dentro de você. A calling inside of Há you. um chamado dentro de você. A generation inside of you. Há uma geração dentro de There's você. a future inside of you. Há um futuro dentro de você. To wake up. É tempo de acordar. And then he says, Então ele diz: wake up acorde and come up. e suba. Wake up Desperte and come up. e suba. There's a call today. Há um chamado hoje. Invitation. Há um convite. John said, I heard a voice. Joel disse: eu ouço uma voz. Said, I heard a voice. João disse: eu ouço uma voz. Like the voice of a trumpet. Como a voz da trombeta. Said, I turned to see. E ele disse: eu olhei para ver. Eu olhei para ver. When I looked, there was a throne. E quando eu olhei, tinha um trono. One sitting on the throne. E quem estava sentado no trono? Ele disse: He said, hey, hey, come up here. suba aqui. Come up here. Suba aqui. And I will show you things to come. E eu vou te mostrar coisas que virão. The mighty men O homem valente and the mighty women e a mulher valente are waking up. precisam ser acordados. Waking up. Precisam ser acordados. So first he has to call you up. Então ele precisa te chamar para cima. You have to come up. E você precisa subir. First you have to come up. Você tem que subir. Because what you're hungry for Porque o que você tem fome is not here. não é aqui, está em cima. It's up there. Está lá em cima. What you're hungry for. É isso que você tem fome. He says, come up. Por isso que ele diz: suba Come up in aqui. your worship. Suba na sua adoração. Up in your prayer. Suba nas suas orações. Up in your discipline. Suba nas suas disciplinas. Up in your anointing. Suba na sua unção. Come up. Suba. And listen, friend, that's when the invitation is there. E esse é o convite. All you have to do is accept the invitation. Tudo que você precisa fazer é aceitar o convite. Wake them up. Bring them up. A acordar e subir. Bring them up. Suba aqui. And then he says, E aí ele diz: Joel chapter 3, isso é Joel capítulo 3. call the mighty men to come up.
Chame os homens valentes para subir. He said, because the nations Porque as nações are in the valley of decision. estão num vale de decisão. The nations. As nações, Brazil Brasil, is in a valley of decision. está num vale de decisões. Brasil E o Brasil is deciding. está decidindo. And the church, E a igreja, this church, e essa igreja, every church toda igreja is deciding. está decidindo. They're in a place of decision. Eles estão num lugar de Is what decisão. we have good enough? O que a gente tem é bom o suficiente. The old wine sufficient? O vinho velho é suficiente. Or do we want to have new wine Ou a gente quer vinho novo, in a new vessel? num odre novo. Jesus said, Jesus disse: I cannot put my new wine in an old container. eu não posso pôr o meu vinho novo num odre velho. My friend, Então, meu amigo, he has to capture you. ele tem que te capturar. He has to bring you up. Ele tem que te trazer para He has to cima. bring you up. Ele tem que te trazer para He cima. has to change you. E ele tem que te You mudar. have to be willing to change. Você precisa querer You mudar. have to provide him a vessel. Você precisa providenciar um vaso para ele. Empty vessel. Um vaso vazio para ele. Are you empty? Você está vazio? Are you empty? Você está vazio? Good. Bom. Good. Bom. Good. Bom. Are you empty today? Você está vazio hoje? Your life empty. A sua vida está vazia? Faith empty. A sua fé está vazia? Worship empty. A sua adoração está vazia? Yes? Sim? Good. Bom. Bom. Because you cannot fill a full vessel. Porque você não pode encher um vaso cheio? Don't you understand? Você não entende? You have to go through that process Você precisa passar por esse so processo he can fill you. para que ele possa te encher. And then he says, E aí ele diz: wake him up, desperte, call him up. suba para cima. And then he said, E aí ele diz: bring him down. traz ele para baixo. Bring him down. Traz ele para baixo. Bring him down. Traz ele para baixo. Jesus has a place for you. Jesus tem um lugar para você, Fresh oil, com óleo fresco, fresh wine, vinho fresco, fresh anointing, unção fresca, fresh joy, alegria fresca, everything. tudo fresco. He has a place prepared. Ele tem um lugar preparado Bring you right down para te trazer para baixo, in the midst where people are hungry and thirsty. no meio de pessoas que têm fome e sede. Oh, I pray you can understand this. Oh, meu amigo, se você puder I entender pray isso, you can understand the process. eu oro para que você entenda o processo. The process is not easy. O processo não é fácil. The process to enter in the process is not easy. Para entrar nesse processo não é fácil. Sometimes things kind of fall apart. Às vezes as coisas meio que são quebradas. Sometimes things kind of fall apart for you. Coisas muitas vezes elas não dão certo para você. Sometimes the worship that moved you doesn't move you anymore. Às vezes aquela adoração que te movia não te move mais. Sometimes the preaching of the bread doesn't fill you anymore. Às vezes aquela pregação do pão já não te move mais. That's part of the process. Isso é parte do processo. You're right in a wonderful process. Você está num processo maravilhoso. You're in a good process, my friend. Você está num processo maravilhoso, Now the amigo. decision must be made. E agora a decisão precisa ser tomada. Are we going with Melchizedek? A gente vai com Melquisedeque Or are we staying with the Levite? ou a gente vai ficar com os Are we levitas? going with the new? A gente vai com o novo Or are we satisfied with the old? ou a gente está satisfeito com o velho? What's the decision? Qual é a decisão? What's the decision? Qual a decisão? It's first personal. É primeiro pessoal. It's first personal. É primeiro pessoal. Then it involves those that are leading you. E depois envolve aqueles que estão te liderando. You need to go to your leader. Você precisa ir até o seu líder. You need to go to your leader. Você precisa ir até o seu You líder. need to ask them. Você precisa perguntar a eles: Leader, líder, where are we going? onde estamos indo? Where are we going? Onde estamos indo? What's our destination? Qual é o nosso destino? Leader, I'm following you. Líder, eu estou te seguindo. Where are you taking me? Para onde é que você está me levando? I need to know our destination. Eu preciso saber do nosso destino. This is serious, my friend. Isso é sério, amigo. I'm not following anyone Eu não estou seguindo ninguém that doesn't know where he's going. que não sabe onde está indo. I'm not interested in walking in circles. Eu não estou interessado em ficar rodando em círculos. Nem você. Where are we going? Onde estamos indo? I'll tell you what, anybody who follows me, Eu te digo, qualquer um que me segue, if they ask me that question, se eles me perguntam essa pergunta: then I'm following you. Dan, eu estou te seguindo. If I follow you for 5 years, Se eu te seguir por 5 anos, where will we be 5 years from now? para onde nós estaremos daqui 5 I anos? can tell them. Eu posso dizer a eles. Eu posso dizer a I know eles. the destination. Eu sei o I destino. can tell them. Eu posso dizer They say, what kind of person will I be? que pessoa eu serei. I can say that's an easy question. Eu posso dizer isso é uma pergunta fácil. Se você me seguir And you do what I do. e você fizer o que eu faço, Number one,
Número You're going to 1, love Jesus more. você vai amar mais You're Jesus. going to have a deeper relationship with Jesus. Você vai ter uma relação mais profunda com Jesus. You're going to be more holy in your life. Você vai ser mais santo na sua vida. You're going to be separated in your life. Você vai ser separado na sua vida. You're going to be full of love and joy. Você vai ser cheio de amor e alegria. You're going to prosper financially. Você vai prosperar Your financeiramente. life is going to be blessed. E a sua vida vai ser abençoada. If you'd like to go there, Se você quiser ir lá, then let's go. então vamos lá. Then let's go. Vamos lá. And what should be the attitude of a church? Qual seria a atitude da igreja This is my então? church. Where are we going? Essa é a minha igreja. Para onde estamos indo? First of all, we're going up to Zion. Primeiro, estamos indo para Our Sião. destination. Nosso Our destino. destination is a location. Nosso destino é uma localidade. Our destination is a person. Nosso destino é uma pessoa. So friends, Então, amigos, know where you're going. saiba onde está indo. Then you decide. E aí você decide Do you want to go there? se você quer ir para lá. You can decide. E você pode Do decidir you want to go there? se você quer ir para lá. That's the choice. Essa é a escolha. That's the valley of decision. Esse é o vale de decisão. Starts with the leaders. Começa com os líderes. Starts with the leaders. Começa com os líderes. The leaders are the first ones. Os líderes são os primeiros. They're the first ones that have to change. Eles são os primeiros que precisam mudar. They're the first ones Eles são os primeiros that has to begin to resist the tide. que precisam resistir às correntes. Resist the tide. Eles precisam resistir à corrente. Because the tide is toward secularism. Porque a corrente, ela vai em direção ao secularismo, It's not up to Zion. não é para Sião. Leaders decide. Então os líderes decidem. Pray for your leaders. Ore pelos seus líderes. Pressure's on them. A pressão está sobre eles. A pressão está sobre eles. Because first they have to make their own decision. Porque primeiro eles precisam tomar a sua própria decisão. And then by the grace of God, E pela graça de Deus, they have to communicate that eles precisam comunicar isso to those that are following them. para aqueles que estão seguindo You eles. need to know Mas você precisa saber, we have a destination. nós temos um destino. We're going someplace. Nós estamos indo para algum lugar. Vamos lá, alguém. We're going someplace. Estamos indo para algum lugar. Come on, somebody. Help me, somebody. Vamos lá, me ajude alguém. Is this too much for you? Isso é muito para você? Is this too much for you? Isso é muito para você? What do you expect today? O que é que você espera hoje? Expect more of the same? Espera mais do mesmo? I don't have more of the same. Eu não tenho mais do mesmo. That's not who I am. Não é esse que eu sou. Friend, I've seen something. Amigo, eu vi algo. I've heard something. Eu ouvi algo. I've heard the sound. Eu ouvi um som. I've heard the sound Eu ouvi um som of your new generation. da sua nova geração. Your sons and your daughters. Seus filhos e filhas. Every generation has a sound. Cada geração tem um som. Every generation has a sound. Cada geração tem um som. Somebody, every generation, Cada geração they make a sound. tem um som. And that sound is what attracts them. E esse som é o que os atrai. The world knows that. O mundo sabe The world disso. knows that O, better than the church. o mundo sabe disso mais do que da igreja. Então, onde há música do mundo, há um lugar de atração a eles. Music is not static. Música não é estático. Music has a destination. Música tem um destino. Music has an origin. Música tem uma origem. Music has a destination in mind. Música tem um destino em mente. All music's taking you somewhere. Toda música está te levando em algum And lugar. that's why the world's always changing. E é por isso que o mundo está sempre And that's why mudando. new famous musicians or singers are always arising. E é por isso que novos músicos estão sempre se levantando. Because everyone releases something different. Porque cada um libera algo diferente. It's time for the church. É tempo para a igreja. Come on, somebody. I love the church. Vamos lá, eu amo a I'm igreja. in the church. Eu estou na igreja. I've given my life for the church. Eu dei a minha vida pela And the igreja. church needs to be releasing a sound. E a igreja precisa liberar um som. Sound of heaven. Um som do céu. 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 Job, prophet Job. Joel, profeta Joel. No, Job, not Joel, Job. Jó, profeta Jó. Job, J-O-B. Jó, profeta Jó. He said, who understands the spreading of the clouds? Ele diz: quem pode entender o espalhar das nuvens? Who understands the spreading of the clouds? Quem é que pode entender o espalhar das nuvens? Who understands the noise of the tabernacle? Quem pode entender o barulho do tabernáculo? Who understands the clouds that pour down rain upon the earth? Quem é que pode entender as nuvens que derramam a chuva na terra? Who understands that? Quem pode entender isso? I said, I do. Eu disse: eu posso. I do.
Eu posso. I understand Eu entendo that the sun que o sol, shines on the earth ele brilha na terra and it extracts water e extrai água, umidade more off the earth. da terra. Everybody understands that. Todo mundo entende isso. Everybody understands. Todo mundo entende isso. Sun shines upon the surface. O sol brilha na superfície It evaporates water, e evapora água, which becomes a cloud, que se torna uma nuvem, which rains back on the earth. que chove de volta na terra. I said, Job, I understand that. Eu disse, Jó, eu entendo isso. Only one thing, Job. Há uma coisa apenas, Jó, It's not noise. não é barulho, It's not noise. não é barulho, It's a sound. é um som, Sound. é um som, It's the sound of the tabernacle. é um som do tabernáculo. This church Essa igreja is releasing a sound. está liberando um som, Releasing a sound. está liberando um som. And I'll tell you, E eu te digo, this is dangerous stuff. essa é uma coisa perigosa. This is dangerous stuff. Essa é uma coisa perigosa. It's dangerous for an established ministry. É perigoso para um ministério estabelecido. Dangerous. Perigoso, coisa perigosa. The risk O risco is great. é grande. O risco é grande. Church decides, Mas quando a igreja decide, whatever the cost, seja lá qual for o custo, we're not living for the past. nós não vamos voltar para o passado. Dead to the past. A gente está morto para o passado. Day É um novo dia. is a new season. É uma nova estação. A new time. É um tempo novo. Fresh oil. Óleo fresco. New wine. Vinho novo. It's time. É tempo. That's what we want. E é isso que nós queremos. The risk, É o risco. because not everybody wants it. Não porque nem todos querem, Some do. mas alguns sim. Alguns sim. And those who will first E aqueles que foram primeiro receive themselves. receberam em si. See, churches Sabe, as igrejas, tend to change programs. elas têm a tendência de mudar programas. And they try to continue to attract and keep people through new programs. E eles tendem a atrair as pessoas e continuar envolvendo as pessoas através de programas. But everybody knows that doesn't work. Mas todo mundo sabe que isso não funciona. Eventually you run out of programs. E alguma hora você vai ficar sem nenhum And programa. then you start repeating the program. E aí você fica só repetindo os mesmos. No, you cannot do something new Você não pode fazer algo novo till you receive something new. sem que você tenha recebido algo novo. Can I say that again? Posso dizer isso de novo? Don't try to do something different Não tente fazer algo diferente till you received something different. até que você tenha recebido algo diferente. That's the key. Essa é a chave. It's in you. Está em você. The future's in you. O futuro está em você. It's in you. O futuro está em você. So if this church has a future, Então, se essa igreja tem um futuro, then it has to be in this church. então precisa estar dentro dessa igreja. It has to be in the members. Precisa estar dentro dos membros. You can be in something, Você pode estar em algo, but it not be in you. mas esse algo não estar em você. It's a difference. Há uma diferença. You can be in a religious environment of Jesus, Você pode estar num ambiente religioso de Jesus, but not have him in you. mas não ter ele em você. You can be in the atmosphere of revival. Você pode estar até numa atmosfera de avivamento. Everybody loves that atmosphere, Todo mundo ama essa atmosfera, but it needs to be in you. mas precisa estar em você. In you. Em você. How do you get it in you? Como é que você tem isso dentro de você? Question. É uma boa pergunta. And I have an answer. E eu tenho uma resposta. It comes in by impartation. Isso vem até você através de transferência. It comes in by impartation. Vem através de transferência. The person who has it A pessoa que carrega, brings it. ela traz. The person who has it A pessoa que tem, brings it. ela traz. All you have to do E tudo que você tem que fazer recognize é reconhecer who is in your midst. quem está no seu meio. Recognize
e reconhecer what they have o que é que eles têm and receive it. e receber. That's how you get in. It's the É, only way. essa é a única maneira, é o jeito que funciona. It's illustrated in a couple of books I have. Está ilustrado em alguns dos livros que eu tenho. I'm not here to sell you books. Eu não estou aqui para vender livros para vocês. That aggravates me. Na verdade, isso me incomoda muito, Some things are necessary. mas algumas coisas são I necessárias. have two books. One is on impartation. Eu tenho 2 livros. Um é sobre a transferência. That's how you get in. É assim que você recebe. The other book is the burning one. E o outro livro é sobre aqueles que queimam. That's how you stay in. É assim que você permanece. Getting in is easy. Entrar é fácil, Staying in mas is permanecer not easy. dentro não é tão fácil. It requires some serious decisions. Requer sérias decisões. Because when you get in Porque quando você entra, and it gets in you, e isso entra em você, it's a promotion in your life. é uma promoção na sua vida. Promotion. Uma promoção na sua vida. On your job, No seu trabalho, you expect a promotion você espera uma promoção. if you do a good job. Se você fizer um bom trabalho. Spiritually, E espiritualmente, you should be expecting a promotion. você espera também uma promoção. That's the purpose of sacrifice. Esse é o propósito do sacrifício. That's the purpose of holiness. Esse é o propósito de santidade. That's the purpose of living correctly before Jesus. Esse é o propósito de viver corretamente diante de Jesus, So you can grow. para que você possa crescer. But every promotion Mas toda promoção does two things. faz 2 coisas. Number one, A número 1, it gives you a fresh encounter with Jesus, te dá um encontro fresco com Jesus a fresh anointing on your life, e uma unção fresca na sua vida. fresh anointing. Uma unção fresca. Jesus doesn't just anoint the preachers, Jesus não apenas unge pregadores, he anoints his family. ele unge famílias. We're all priests, Nós somos todos sacerdotes. all in the priesthood. Nós estamos todos no sacerdócio. You are a priest. I don't know if you know that. Você é um sacerdote, eu não sei se você sabe disso. Mas a segunda coisa, It affects relationships. afeta relacionamentos. Listen to me carefully. Ouça-me atentamente. Every promotion Cada promoção affects relationships. afeta relacionamentos. Relationships will change. Relacionamentos mudarão. Some relationships will move away. Alguns relacionamentos vão se distanciar. Maybe not completely. Talvez não completamente, They'll be adjusted mas serão ajustados in order to make room in your life para que seja feita um novo espaço na sua vida new relationships, para novos relacionamentos people com pessoas that you had no access to. que você não tinha acesso antes. Powerful. Poderoso, poderoso. You have access now. Você tem acesso agora Men of God a homens de Deus had no possible access. que você antes não tinha acesso possível a eles. And the third thing I'll say about that, E a terceira coisa que eu digo sobre isso, I'm watching the clock. e eu estou observando o relógio. The third thing I'll say about that A terceira coisa que eu falo sobre isso is everybody's not going to be happy. é nem todo mundo vai ficar feliz. Everybody's not going to be happy. Nem todo mundo vai ficar feliz. People who have had access to your life, Pessoas que antes tinham acesso à sua vida, they're not going to have the same access now. eles não vão ter mais o mesmo acesso agora. They're not going to be happy about it. Eles não vão ficar felizes com isso. You must be willing to pay that price. Você precisa se dispor a pagar esse preço. Must be willing. Você precisa estar disposto. That's the price. Esse é o preço. Esse é o preço. You have to allow relationships to be adjusted. Você precisa permitir que relacionamentos sejam ajustados. You don't expect everyone to rejoice with you, E você não espera que todo mundo se alegre com você, but you've exercised your choice. mas você exercitou a sua escolha. I want more. Eu quero mais. Eu quero mais. The only way I can get more E a única maneira pela qual eu consigo mais is to have a new access é ter um novo acesso to people who have more. a pessoas que têm mais. Friends, that's just the way it works. Amigos, é assim que funciona. É assim que funciona. Ready for that. Esteja pronto a isso. Multitudes, multitudes in the valley of decision. Multidões e multidões no vale de decisão. Multitudes, multitudes in the valley of decision. Multidões e multidões no vale de decisão. Churches and churches and ministries in the valley of decision.
Igrejas e igrejas e ministérios no vale de decisão. because Jesus cannot pour new wine into an old wineskin. Porque Jesus não pode derramar um vinho novo num odre velho. Somebody has to say, Alguém precisa dizer: I want it. eu quero. Eu quero.